Boa tarde, ouvintes da Novos Rumos. A gente está aqui com mais um Lado B e hoje a gente tem um papo de cria que a gente vai receber o Marcelo Salaza, que é desenhista de Queimados. Se apresenta aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde a Fernanda. Boa tarde a minha esposa maravilhosa que está aqui do meu lado. É um prazer imenso estar aqui. Espero poder contribuir de alguma forma aqui hoje. Com certeza vai. A gente vai estar falando hoje sobre arte e cultura, né? E aí eu queria saber primeiro um pouco de você, como é que você começou. Você é desenhista, né? Como é que você Sim. começou? Como é que foi seu primeiro contato com a arte? Bom, meu primeiro contato com a arte foi através da minha falecida e querida mãe, que eu descobri que ela desenhava depois de um bom tempo já. Eu descobri num baúzinho dela e descobri que o meu dom da arte vinha dela, né? E ela sempre me incentivou a desenhar, mas eu fui para o outro lado. Ela gostava muito de moda e eu fui para um lado dos quadrinhos, charge, e estou nesse meio até hoje, mais de 20 anos trabalhando nesse ramo. Sim. E você falou dos quadrinhos. Por que quadrinhos? Por que você se encantou tanto com os quadrinhos? Por que você decidiu ir por essa área? O quadrinho foi minha forma de falar um pouco de mim mesmo, porque eu sempre fui um rapaz, um garoto muito retido no meu canto. Eu sempre fui calado. Eu acho que a maioria dos nerds é desse jeito, é no seu cantinho, no seu mundo. Porque eu fui assim e eu comecei a ter vontade de contar um pouco sobre a minha vida, sobre meus amigos da minha turma na época, né? Criança. Então eu criei uma turminha chamada Turma do Marcelo, onde que cada personagem era um amigo meu da rua. Então ali eu comecei a contar essas histórias e sem conhecer praticamente o que era quadrinho. Eu contava porque eu gostava, porque veio Monteiro Lobato, gostava de ler muito Monteiro Lobato no Guimarães. Então aí eu comecei a contar as minhas histórias através de imagens. Uhum. E você já desenha há quanto tempo já? Eu tenho desde os meus 9 anos de idade. Profissionalmente já vai para 17, 16 anos já, profissionalmente. Então é uma profissão e um hobby maravilhoso para mim. Entendi. E como é que foi? Você falou que você desenhava a galera do seu bairro e tal. Como é que foi a impressão da galera quando a receptividade da família e da galera? Todo mundo pedia para você desenhar eles? Correto, todo mundo, os meus amigos, quando eu não fazia esquecia algum deles lá, eles me lembravam, eu tenho que entrar na historinha e tal. Fiz muito. E incentivo, eu tive muito incentivo da minha falecida mãe. Aquela foi a minha, vamos dizer assim, ela me dava empurrões direto, sempre me botava no alto, me apoiava em tudo. E graças ao bom Deus e à minha falecida mãe, eu estou aqui hoje dando essa pequena palha de entrevista para você e para os ouvintes. E hoje eu sou o que eu sou como desenhista, graças ao Senhor, meu Deus, e a ela. Que legal. E assim, além da sua mãe, quais foram as suas influências? O que você lia na época, na infância e até hoje? Eu gostava muito de Monteiro Lobato, depois eu descobri, por lado dos quadrinhos, já fui Maurício de Souza. Eu acho que todo desenhista brasileiro leu muito Maurício de Souza. Depois Walt Disney. Walt Disney foi maravilhoso, Mickey Mouse. E agora a minha influência hoje, os quadrinhos que eu desenho lá para fora, materiais super-heróis, terror, ficção. Minhas inspirações são George Pérez, Frank Miller, Will Eisner, Jack Kirby. E se eu for aqui, vou ficar o dia todo falando das influências. São muitas. Foi bom até você ter mencionado os seus trabalhos lá para fora. Eu queria saber como é que isso aconteceu, né? Como é que você conseguiu lançar carreira internacional? A minha carreira lá para fora ela foi algo sem querer. Como assim? Foi algo sem querer, porque eu não predestinava a trabalhar com quadrinho lá para fora. Porque eu tive. Os amigos todos que me conhecem perguntavam, manda seus portfólios, começa a divulgar esses materiais. E eu queria trabalhar aqui no Brasil. Nada contra hoje quem trabalha com quadrinhos brasileiro, amo. Eu fico com inveja assim, um pouco de quem trabalha com quadrinhos no Brasil, que é difícil. Mas
Foi tudo sem querer, através de um amigo que pegou meu portfólio e apresentou a um agente, e esse agente gostou e eu comecei a trabalhar lá para fora. Mas parece assim tão fácil, né? Que foi tão rápido, não foi. Foi algo penoso, dificultoso, mas agradeço a esse amigo que deu esse empurrãozinho, que é o Wagner, se ele estiver ouvindo. E se não fosse ele, eu acho que eu também não estaria trabalhando com esse quadrinho lá fora, graças a ele. Você falou que aqui no Brasil é muito difícil, né? Você nota uma receptividade diferente quanto à arte e cultura lá fora e aqui no Brasil? Olha, é gritante o lado cultural nosso para o lado cultural de outros países. Nos outros países há um respeito, há uma, vamos dizer assim, um certo de idolatria, né? Pelo trabalho, pelo dom artístico, pelo lado cultural. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade para tudo, não só na arte, não só no quadrinho, no desenho, mas é na arte em geral, em tudo. Então, se você fala que é um cantor, o pessoal te olha de lado ou desdenha de você. Ah, tá, ok. Não é uma profissão. Só é dado como profissão no dia que você estoura mesmo, você faz um sucesso, cai na boca do povo, da mídia, aí você é endeusado, idolatrado, né? É visto de outra forma, respeitado. Mas enquanto você não cai nesse nicho que é fechado, né? Esse círculo fechado, então você é só mais um na multidão, você não tem um respeito merecido. E eu vejo que eu trabalho, eu sou queimadense com orgulho, sou desenhista, trabalho há anos para fora, para o mercado europeu, para o mercado americano, e praticamente ninguém me conhece. Mas o nosso governo aqui não conhece, não dá importância. Não digo não só para mim, eu digo para todos que é artista. Não tem o incentivo certo da nossa política, né? Então isso atrapalha muito. Você vê muitos artistas aí em rua, fazendo showzinho em bares, mas não tem um incentivo cultural. Muitas vezes o incentivo cultural ele é dado para quem é de fora, mas não para quem aqui é de dentro. Isso tem que ser mudado, tem que ser refeito, ser repensado. Porque tem pessoas que precisam da ajuda cultural, do nosso incentivo, e isso a gente nunca teve aqui em Queimados. Sim, eu ia até falar sobre isso. Duas coisas, na verdade, então eu vou em partes, porque você fala, vem um monte de perguntas na minha cabeça. Primeiro que tem gente aí comentando Pietro. Pietro tá aqui te mandando um alô. Alô, Pietro. Pietro trabalha comigo. Nesse momento ele está lá trabalhando, ralando um pouco, ele é meu assistente Ele hoje. Participou do curso, né? Que um tempo atrás você fez um curso de desenho aqui. Foi meu aluno e hoje trabalha comigo lá, está lá trabalhando. Enquanto isso eu estou aqui. Tamo junto, Pietro. Que legal. Você falou sobre as pessoas só reconhecerem quando a profissão, quando você tem um renome, alguma coisa do tipo. Quando você reconheceu que isso poderia passar de um hobby para uma profissão? Foi só quando você enviou seu portfólio? Foi como isso? No momento que eu recebi a primeira carta, que antigamente era assim, né? O primeiro envelope que eu recebi da Inglaterra com 350 libras. E isso há muito tempo. Então, quando eu recebi isso, eu mostrei a minha falecida mãe, abri o pacote. Hoje em dia isso é proibido, gente, não tem mais como fazer isso. Tá? Aí eu abri o envelope, eu mostrei a minha mãe, a primeira me ajudou muito, e minha mãe chorou muito, é um momento que eu não esqueço nunca. E eu chorei e vi que aquilo era uma profissão e eu tinha condição de sustentar e ter uma família através daquela profissão, o meu dom. E foi assim, através daquele momento que eu peguei um trabalho para a Inglaterra e fui pago pela primeira vez. E vi que tinha condição de sustentar e ter uma família. Entendi. Você falou sobre incentivo da cultura pelo poder público e na periferia. Eu, pelo menos, não lembro daqui de Queimados ter uma biblioteca comunitária. E muitas pessoas não têm dinheiro, não têm recursos para poder comprar revistas. Hoje em dia tem algumas coisas disponíveis na internet, por meio de pirataria e tal, o que acessibiliza as pessoas a terem acesso. Só que aí eu queria saber como é que foi para você
morador de Queimados, ter acesso aos quadrinhos que você queria ler? Como é que foi isso? Vendendo latinha, vendendo fio, cobre, vendendo laranjinha, vendendo picolé. Então eu batalho desde pequeno, não só com desenho, mas como eu não tinha condição de comprar umas revistas, livros, essas coisas, a gente ia vender alguma coisa e eu comprava umas revistinhas usadas aqui em Queimados, que era o Vicente. Ele vendia muito ali perto do mercado, afora. Então eu comprava as revistinhas com ele ali e a gente lia. Eu fazia troca com um amigo, um comprava uma e emprestava a outra e ficava nisso. Ou então juntava os dois com dinheirinho, comprava uma revista e ficava para os dois mesmos, até um dia dar uma briga e rasgar a revista toda. E a leitura, é como eu disse, eu lia muito no Guimarães. Entrava na biblioteca do Guimarães, eu sentava, era outro mundo para a gente. A leitura é o que falta hoje em dia, porque a internet ela atrapalhou muito a juventude, que hoje em dia é viciada muito em internet, mas não para uma coisa boa. A leitura ela ficou obsoleta hoje em dia para a juventude. Tudo hoje em dia é online. Ontem mesmo eu comprei umas cartinhas de Pokémon para minha filha e ela falando comigo, pá, dá para jogar online. Poxa, como é que é bom você jogar, pegar a carta na mão e jogar uns joguinhos com a carta diretamente com a pessoa. Ela fala assim, dá para jogar online. Então, tu vê, hoje em dia tudo é através da internet. Então tá deixando hoje em dia a nossa juventude um pouco neandertal, né? Viciada constantemente na internet. Perderam o prazer, o foco de pegar uma revista, desfolhar, porque no meu tempo, eu acho, os mais antigos, quem lia muito, de comprar um livro ou uma revista, e a primeira coisa que fazia ela é cheirar a revista. E hoje em dia você não vê mais a juventude fazer isso, nem pegar um livro antigo, um livro novo, sabe, não ler mais. Eu digo meus filhos também, não ler por causa da internet, ela ajuda e atrapalha. E eu acho que você entrou num ponto sobre uma biblioteca, né? Não só biblioteca, falta tudo aqui em Queimados. Em relação à cultura, falta tudo. Nós não temos espaço para mais nada. Nós não temos espaço para poder exercitar a nossa mente criativa. Existem muitas pessoas, muitos adolescentes que hoje em dia poderiam estar trabalhando para fora com o desenho, muitos adolescentes que poderiam estar cantando, fazendo livros, pinturas, exercitando sua mente, mas por falta de espaço, por falta de estrutura. E nós temos isso. Nós temos essas condições, mas, infelizmente, as pessoas não olham para isso. Isso não dá dinheiro. Se desse dinheiro, você pode ter certeza que teríamos algo imenso em Queimados. Mas, infelizmente, é a situação que nós vivenciamos atualmente, né? Sobre o assunto da internet, que você falou que tem um lado bom e ruim, né, para ser utilizado. Eu queria saber como ela impacta no seu trabalho, porque ao mesmo tempo que ela acessibiliza, né, tipo, para as pessoas que não têm condições financeiras de comprar um quadrinho físico, eu não sei se isso impacta de uma forma porque pirataria acho que meio que não beneficia a pessoa que está criando. Então eu queria saber o que você acha desses dois. Esse lado não vai sumir nunca, a questão da pirataria, por mais que a gente venha falar que é proibido. Mas se a gente for ver, tem condições, tem situações que não dá para você comprar. Eu digo assim, leitura hoje em dia. Ver como tá os preços das coisas hoje em dia. Eu digo, leituras, livros, estão caríssimos. Porque as editoras ou as empresas estão pensando praticamente só no bolso deles. Poderia facilitar. Vamos tirar a pirataria? Vamos sim. Então a revista, vamos botar online? Vamos botar online. Botar a R$5, a R$3, é online. A pessoa vai ler, a empresa vai ganhar da mesma forma. Porque eu vejo isso no quadrinho. O quadrinho hoje em dia faz isso, coloca tudo digital, mas bota num preço acessível, sabe? Para as pessoas que possam comprar e ler o seu quadrinho. Porque, ao mesmo tempo, abre um outro leque, que é o leque antigo de você pegar o material físico. Porque a pessoa pegando o material digital, vai chegar uma hora que ela fala assim, poxa, eu queria ter isso em mãos.
Uhum. Eu gostaria de ter isso em mão, guardar. É uma experiência, É né? isso aí. Então, é saber juntar isso daí, juntar a ferramenta. Se as empresas colocar o material de uma forma acessível e barato, acabaria a pirataria. Uhum. Mas a pirataria vai continuar enquanto não tiver algo acessível. É, verdade. Infelizmente é isso a situação. Agora, ele não afeta o meu trabalho. Graças a Deus, até hoje não afetou. Pelo contrário, a pirataria em si, muitas coisas a pessoa conhece o meu material, muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, conhece muito material meu, não é fisicamente, é digital. Uhum. Entendeu? Então, porque vai comprar um material lá fora, você vai pagar imposto, tudo isso aqui. Pode ser barato, sim, mas até chegar aqui vai vir com imposto bem alto, que é o nosso quase 65% do valor do produto. Então, não vale a pena para você comprar um material. Só se uma editora brasileira publicar o material. Entendeu? Mas, infelizmente, E teve também aquela proposta do governo de taxação nos livros, né? isso aí. O que dificultaria mais ainda. Eu não entendo o que o governo pensa. Quem está no Pensa? poder lá? Será? Porque subiu os produtos, praticamente colocar uma corda no pescoço do autor. Porque quem sofre com isso tudo é o autor, é o autoral. É aquele o que não precisa, o que precisa de uma editora, mas não tem condição de uma editora e quer lançar o seu livro por conta própria, e aí fica batendo em barreiras e mais barreiras. E quando você quer fazer a coisa certa, não tem como fazer a coisa certa porque as coisas estão altas, está dificultoso, tem um muro em cima, você pula o muro, tem outro muro, então nunca você vai ter oportunidade de publicar o seu material. Vamos dizer, eu sou um autor autoral, eu não vou ter espaço com um autor já gabaritado. Entendeu? Uhum. É diferente. Colocou a corda no nosso pescoço. E isso tem que ser revisto, pensado novamente. Quem está lá está pensando em quem está lá em cima, não está pensando em quem está lá embaixo. Esse é o problema. Isso não é só na cultura, é em tudo, né? Sim. A gente estava falando com o Vini é um rapper daqui de Queimados, e ele veio na sexta-feira aqui e ele estava falando sobre como, através da arte, a gente se reconhece, né? E aí, essa proposta de taxação de livros, de tudo que dificulta que a arte, que a cultura chegue na Baixada e nas periferias, faz com que as pessoas não se reconheçam, não tenham consciência de si dentro daquele espaço, né? Eu queria saber como os quadrinhos, como a arte, influenciou na sua perspectiva de vida, sabe? Na minha vida, em si, em tudo. Se não fosse os quadrinhos, quando eu comecei a dar aula, você lembra lá, né? Uhum. O meu objetivo, e sempre foi, e sempre vai ser, é tirar a juventude desse lado do ruim da vida. Eu acho que é um ditado que minha avó falava comigo e eu guardo, que mente vazia é a oficina do inimigo. Uhum. Então, a pessoa tem uma criatividade maravilhosa, mas não pode exercitar aquela criatividade, porque tem barreiras. Aí o que acontece? Ela vai optar a sua criatividade para outra coisa que não vale a pena. Porque a criatividade ela vai estar lá, constante. Mas ela pode ser a mesma coisa que você usar. Os nossos cientistas fazem vacinas para cura, mas ao mesmo tempo pode fazer vacinas para destruição, um veneno. Então isso é a criatividade. Ela pode ser usada para algo bom ou algo ruim. Então a gente sabe que tem muito adolescente, como eu volto a falar de novo, que poderiam ser cantor, poderia ser poeta, escritor, desenhista, mas por falta de oportunidade, de espaço. Então, aquela mente, ela fica atrofiada. E a gente precisa de ter um espaço para essas pessoas, esses adolescentes. São crianças que precisam de um apoio um pouco. Porque muitas vezes essas crianças não têm um apoio dentro de casa. Como ela não tem um apoio dentro de casa, ela vai conseguir um apoio do lado de fora. E talvez esse apoio não seja um apoio bom. E eu posso dizer que a arte, o quadrinho, ele me fez eu ser hoje um pai de família,
casado, tenho meus filhos, sustento minha família com a minha arte. Se não fosse ela, eu me prender à arte, eu poderia estar morto, nem estar aqui hoje. Porque no meu tempo, eu tenho 45, as drogas ela era mais descarada do que hoje. Parece que não, mas era. Eu jogava bola, os pessoal se viciando do lado, me oferecendo, sabe, vendendo, e eu jogando meu futebol. Então eu preferia ficar dentro de casa desenhando do que ficar naquele meio. Então eu devo ao meu Senhor, à minha mãe e à arte que Deus me deu. Legal. Gente, agora a gente vai para o intervalo rapidinho, depois a gente vai voltar abrindo os comentários. Então, para quem está assistindo a live no Facebook, bota aí alguma pergunta que vocês queiram falar que a gente vai ler. E sigam a gente no Instagram, @ladob.podcast, para ficar por dentro da nossa programação. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, ouvintes da Novos Rumos. Voltamos aqui agora também com Caio Batalha, né? E aí, galera, boa tarde. Que era pra Estamos estar de aqui volta. desde o começo. Acontece, já. Acontece, galera. E, mais uma vez, apresentando, a gente está com o Marcelo Salaza, que é um desenhista, ele faz história em quadrinho para revistas estrangeiras, ele é daqui de Queimados e tem um trabalho maravilhoso, né? Caio, quer fazer uma pergunta? Então, Marcelo, vocês estavam falando da situação do mercado e tudo mais, como fica para você enquanto artista brasileiro e trabalhando para as pessoas do exterior e tal. A gente tem vários jogos, filmes no cenário da favela, periferia. Como você percebe essa representação nos quadrinhos em relação em geral? Acho que a gente pode dizer em geral. Você quer dizer sobre a situação brasileira, né? Na periferia. A narrativa, na narrativa nos quadrinhos, certo? Sim. Existe um grupo no Facebook, e é de Duque de Caxias também, do meu amigo falecido João Carpalhal, que é o Capa Comics, lá de Belford Roxo, Duque de Caxias, perdão. De Duque de Caxias, onde que ele incentivava todos os artistas que estavam ali a fazer material totalmente brasileiro e da periferia. Os personagens eram de Duque de Caxias e eram os personagens negros, pobres, sabe, batalhadores. Não era aquele loirinho, aquele branquinho rico e herdou um dinheiro da família, não. Era algo bem que você pegasse o material e ia falar assim, caramba, sou eu. Se identificava. Sabe? E isso daí, não só o Capa Comics, que ainda continua com esse tipo de material que é lindo, e existe um outro mercado que está ajudando os artistas underground, né? Que é esse lado, vamos dizer assim, falou obscuro, que não temos ajuda, incentivo de ninguém, o incentivo é dele mesmo. Independente. É independente. Então, onde que você vai ler muitos quadrinhos que falam sobre o personagem negro, o personagem pobre, sabe? Vamos dizer, desculpa se eu estiver errado, o favelado, desse jeito, são personagens desse jeito, que tem um pouco da gente, o personagem da Baixada. Então, não é aquele cara rico. Então, tem quadrinistas que estão jogando o seu material, mas não só para mostrar para a política que é isso. Não, é para mostrar que é possível. É para mostrar para o outro artista que é possível fazer quadrinho no Brasil. Há condições de você fazer quadrinho no Brasil? Há. Condições de você mostrar um pouquinho do lado social, né, e cultural nos quadrinhos? Há. Eu digo não nas editoras grandes, porque isso não vende aos olhos dele. São poucas editoras. Eu não vou dizer todas. Algumas, que eu não vou citar o nome. Quem conhece sabe. Mas há oportunidade, sim. Outra oportunidade é o Catarse, que é um sistema de financiamento, onde que você coloca o seu material, apresenta, dá o preço, fala assim, eu preciso de tanto para lançar esse material. Aí as pessoas ajudam com dinheiro e aquele material era lançado, se conseguir chegar ao valor bruto, ele é lançado e cada pessoa que colaborou vai receber um brinde, a revista e alguns outros brindes. Então, esse é o jeito de hoje em dia de um artista. Eu acho que isso também, esse programa ele não serve só para quadrinistas, serve para todo tipo de arte em geral.
conseguir lançar o seu material, o seu DVD, os seus livros. Então, é a única forma que hoje em dia estou vendo no nosso Brasil é isso, são financiamentos. Porque editoras não tá ajudando. Entendi. Eu gostei muito disso que você falou, porque me lembrou, eu tenho, na verdade, duas perguntas. Sempre quando você fala, eu falo, tenho duas perguntas. Uma coisa que você falou sobre a percepção, né? Tipo, que às vezes você se reconhece no personagem. Eu faço jornalismo e daí eu lembrei de um texto que eu li que, dependendo das palavras que você usa na construção do texto, você pode mudar o imaginário social da pessoa a respeito daquele lugar. Então, tipo, quando você fala a guerra na favela e tal, então você faz no imaginário social acreditar as pessoas terem medo daquele lugar e tal. E aí, nos quadrinhos, a galera quando começa a se desenhar e começa... Você acha que isso muda a percepção das pessoas daquele lugar a respeito delas mesmo? Você acha que aquilo dali muda também a respeito delas e a indústria também começa a ver aquilo dali como belo e talvez queira vender? Você acha que isso ajuda? Sim, sim, com certeza. Nós temos muita, vamos dizer assim, eu não vou citar o nome de um personagem também, acho que gosto muito do personagem, mas não vou citar. Ele é um personagem de quadrinhos que hoje em dia ele virou um filme também e mexe muito com política, essas coisas, onde nos quadrinhos já mostrava o lado sombrio da política, porque a política não é só um lado sombrio, tem pessoas que fazem coisas boas na política, assim como tem pessoas que fazem coisas ruins, e isso é do ser humano. Mas quando você vê o quadrinho e vê o filme, a visão é a mesma, é ver o lado sombrio do nosso lado da política. Mas nos quadrinhos, como você estava mesmo falando sobre ver criação do personagem, eu faço um personagem que vive na favela, tal, aí mostra só violência, morte, mostra que acaba mostrando só que viver na favela é ruim, né? E não é ruim. Eu tenho amigos meus que moram na favela, já fui, e não é. Quando eu fazia quadrinho mais autoral, hoje em dia eu não faço, eu mostrava a minha vida toda e a vida dos meus amigos, onde que os meus amigos, quando li, falavam assim, caramba, é o que aconteceu ontem, é o que aconteceu isso. E nos quadrinhos, os quadrinhos brasileiros, esses que eu falo que é mais alternativo, você vai ver isso tudo, mas não mostrando esse lado que nós vemos na televisão, onde que o Rio de Janeiro é horrível, que não tem condição de viver no Rio de Janeiro. Mostrando as coisas boas, né? Falam de coisas boas. Fala que é possível você viver na periferia. A periferia, quando o pessoal bate no lugar na periferia, o Uber pegou o local errado, praticamente o pessoal já fica desesperado que vai morrer e tudo. E não é assim, não é essa a visão, gente. Nós temos aqui pessoas de bem, sabe? Assim como aí na Zona Sul, na Zona Norte ou em outros lugares, tem pessoas de bem, tem pessoas também que não são pessoas de bem. Então, existe o lado sombrio, né? E o lado bom. Então, nos quadrinhos, da mesma forma, é saber contar, não só no quadrinho, a gente está falando só de quadrinho, mas na literatura também. É você saber escrever um bom livro onde você pode mostrar como é o seu dia a dia no livro. Eu acho que quando eu criava os meus personagens, eu criava com um pouco de mim, com um pouco do que eu achava de melhor que eu tinha e que eu poderia apresentar. Eu não ia colocar tristeza, eu não ia colocar coisa ruim numa história em quadrinho. Então eu sempre quis mostrar algo bom. E hoje em dia é o que a gente está precisando. Nós estamos sofrendo atualmente com essa pandemia, onde que a gente precisa de tirar um pouco esse foco. Não esquecer que a gente precisa se cuidar, mas tirar um pouco esse foco. É você ligar a televisão, é coronavírus. Você abre o celular, coronavírus. Você vai numa rádio, coronavírus. Você lê alguma coisa, coronavírus. Então o pessoal está saturado. O povo está com medo de tudo, de sair na rua, de apertar uma mão, de conversar, abraçar, e eu acho que a gente tem que ter cuidado sim. Mas isso tudo é através da mídia.
E a mídia só vê o lado ruim das coisas. E não é assim. Você diz uma mídia de terror, né? Eles põem uma mídia de terror para que a população fique amena e eles tentem, entre aspas, controlar. É isso aí. Seria disso? Isso aí. Ah, entendi. A gente vai partir para os comentários agora, que tem uma galera comentando ali firmemente. O Alan Reis, que fez o seguinte comentário. Quais as ferramentas de trabalho que você utiliza hoje e quais utilizava no início da carreira? Boa, boa, boa. Aproveitar e mandar um abraço pro Alan. Alan, ele também é de Queimados, ele tá em São Paulo agora, morando lá, mas ele era professor de fotografia daqui do céu. Muito bom. Alan, abração para você aí. Boa pergunta. Veio aqui as lembranças, flashback, veio todo aqui. Eu, hoje em dia, meu material de trabalho, eu trabalho totalmente digital numa Cintiq. Não, hoje em dia minha Cintiq está guardada. Uma Uion. Eu trabalho numa Uion, que é uma mesa digital, que você pode desenhar através dela mesmo, tudo digital. É como se você estivesse desenhando numa folha A3, que era o material antigo que eu utilizava. No começo da carreira, eu trabalhava desenhando em papéis ofícios, ou então papel ofício A3, cartonado, lápis, materiais normais de desenho. E com o tempo eu parei de desenhar manualmente e fui para o digital. Mas o que eu tenho de material guardado em casa lá, meu Deus, é muita folha. Cara, muito maneiro. Eu para ser sincero, eu gosto muito desse mundo dos quadrinhos, das histórias e tudo mais. E eu tenho muitos amigos que têm um sonho de ser desenhista profissional. Legal. E não tem essa possibilidade por conta da falta de incentivo, acho que em geral. Porque quando você vê um cantor, é entretenimento padrão do Brasil. Um cantor, um dançarino, é o que tem mais foco na arte. Não desmerecendo, também precisa ser não muito desmerecendo, valorizado. não é o que eu tô querendo dizer, perdão. Mas é que, por exemplo, a gente consegue ver nitidamente que existe um patamar em relação a cantores e dançarinos, depois vem desenhistas, escritores e tudo mais. Existe, entre aspas, um ranking das pessoas mesmo, cultural e tudo mais. Que e também se dá em relação ao incentivo. Mas isso continua mesmo. Isso vem do próprio sistema. Sim, com se você certeza. pegar ali, Que vende mais, né, também. Se você pegar Claro. ali, vamos dizer assim, você vai abrir uma microempresa, né? Aí tá lá, você vai procurar todo as questões do que é a sua empresa, você não vai achar desenhista de história em quadrinho, artista comic. Você não vai achar, tá lá, desenhista industrial, desenhista não sei o que, isso, aquilo. Não tem. Então isso já vem do próprio sistema. A minha profissão, ela não é dada como nada, não é profissão. No Brasil não é. Nos Estados Unidos e outros países é profissão, aqui não é. Porque Aqui- tem muito. Desculpa. Desculpa. Pode falar. Porque tem muito essa mentalidade também de colocar como hobby, né? Como se fosse uma coisa voltada para criança. Desenhar é coisa de criança, não é coisa para você ganhar Isso aí. dinheiro. Esses meus amigos que têm esse sonho de ser desenhista profissional e tudo mais, a vida toda. Porque quando você é pequeno, você é incentivado a desenhar como uma para você atribuir atividades motoras, para você começar a desenvolver e tudo mais. E aí tem muita gente que desenvolve um talento, na minha opinião, extracurricular. Absurdo, né? Eu tenho muitos amigos que desenham demais. E os pais sempre falaram, olha, não é isso que você precisa fazer. Estuda alguma coisa que vá te dar um futuro. E Nos primeiros anos tratam como se fosse fundamental. E aí quando a pessoa se Exatamente. acha, não é mais. exatamente, eles põem o pirulito na mão É isso e aí. depois arrancam. Mas essa é a verdade. Isso não é da agora. Sim. Isso, quando eu era novinho, eu volto a falar da minha musa inspiradora, que foi a minha falecida mãe. Minha mãe, ela foi que me apoiou em tudo. Quando eu digo minha mãe, eu não cito mais ninguém do lado, nem atrás, nem na frente, nada. Minha mãe. Porque eu tive de todos, isso não dá dinheiro, isso não é profissão, você não vai viver disso, você não vai ter condição de ter família com isso. Tu não vai sustentar uma família nunca com isso. Foi isso que eu escutei. Então, se você que está ouvindo hoje aqui e é desenhista ou é cantor, um adolescente que tem um grande sonho, não desista dos seus sonhos. Se querem te derrubar, levanta, sacode a poeira
já mostra que é capaz, que é possível, porque é possível. Você que é desenhista, como o Caio está falando, que é amigo dele, que desenha, e pais, se teus filhos desenham, não atrofia a criatividade do seu filho. Dê liberdade a eles criativa. Dê liberdade para eles ser e escolher o que eles querem. Mas é uma coisa que eu falo com a minha esposa e ela mesmo fala. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 11 anos que ela desenha muito mais do que eu quando eu tinha 11 anos. Então eu sou doido para pegar ela logo. Vamos, filho, vamos fazer isso. Mas eu não pego, eu deixo lá. Não está na hora. Mas ela está desenhando. Está desenhando. Tá. No tempo Mas dela, né? estudo e tudo. Eu quero. Se ela falar assim, pai, eu vou para a área de desenho e história em quadrinho. Eu vou ficar feliz, mas eu quero que ela tenha uma segunda opção. Eu quero que ela estuda, faça uma faculdade, tudo isso. Mas você não pode atrofiar o adolescente. Porque isso acaba influenciando também no que ela não quer. Digo assim, eu digo em termos não querer, no sonho que a mãe e o que o pai quer. Filho, você estuda para ser isso. Mas para que eu vou estudar se você está me proibindo também de eu fazer o que eu gosto? Você quer que eu faça isso, mas eu não posso fazer o que eu gosto. Então deixa ele fazer o que ele gosta e também o que você quer que ele faça, que ache e eu tenho certeza que vai ser bom na vida dele como profissional. Mais um comentário ali, né, do Pietro. Não, tem mais. Pietro Pérez. Do Pietro. Lê aí, porque eu não consigo chegar. Não, relaxa, eu leio. Pai, fala sobre os seus projetos pessoais e como o seu personagem Transmutor. Transmutor é um personagem meu e do Luziel Mendes, um amigo nosso, criador. É um super-herói brasileiro, praticamente de Queimados, onde que as histórias que a gente faz é sempre baseada aqui em algo social de Queimados. Então a gente tem muito material guardado, mas a gente nunca pegou para publicar. Vamos publicar agora numa coletânea aqui do nosso amigo Gabriel Rocha também, breve. E é um super-herói brasileiro. É um super-homem, é o nosso super-homem, mas não com os poderes do super-homem. Mas é um super-herói brasileiro e breve estaremos lançando esse material aí e vamos divulgar. Já tem legal. uma linha de quadrinhos ou é um quadrinho solo? Não, uma revista mais... Essa coletânea que a gente vai são todos os super-heróis do Brasil, onde o Gabriel está reunindo. Então ele me chamou para me colocar o Transmutor lá. Fizemos a história, que ela fala até um pouco sobre o coronavírus, Sim. que é o fato, hoje em dia, né, o mais falado, mas o personagem, a gente tem bastante material deles aí inédito. Lançamos há muito tempo uma revista chamada Ultramix, onde eram personagens de Queimados. Lançamos 3 edições, depois paramos, demos tempo. É o mercado brasileiro, como a gente fala, né? O espaço... Lento. Né? Fraco. É isso aí. Se você tem poder, aí você tem poder. Se você não tem poder... Você fica limitado. Limitado. Tem um comentário aqui do Johnny David. Boa tarde, sou muito fã da série Doctor Who e acabei sabendo que um dos ilustradores era de Queimados, o Marcelo. Fiquei fascinado com essa possibilidade real tão próxima de mim, nunca imaginei. Bom, gostaria primeiramente de dizer que sou muito fã do seu trabalho e, aproveitando a deixa, gostaria de saber se tem alguma dica para quem gostaria de entrar nessa área. Ei, Johnny, brigadão. Doctor Who, foi bom. Europa, Titã, foi um sonho realizado também, eu gosto muito de Doctor Who. Aconteceu, Doctor Who foi numa manhã, acordei, a primeira coisa, liguei o computador, meu agente falou assim, tem um teste em Doctor Who e tem que ser para agora. E esse teste que eu comecei a fazer foi... Eu não demorei nem 1 hora, não foi, filha? Demorou nem 1 hora. Minha mulher estava deitada na cama, eu já estava desenhando. E deu 1 hora, eu entreguei o material, meu agente falou, já? Falei, já. Tanta vontade de fazer Doctor Who. Aí mandei o material, 10 minutos depois, eu fui... Gente, eu nem escovei os dentes, eu não lavei nem o rosto. Eu já fui fazer Doctor Who. Então, peguei a página, fiz. No tempo que eu fui lavar o rosto, meu agente falou assim, o trabalho é seu, a editora gostou do seu trabalho, você é o desenhista em Doctor Who. Eu tive o prazer de desenhar 2 edições de Doctor Who, foi maravilhoso, financeiramente também, foi muito bom. Mas foi um prazer imenso desenhar Doctor Who. A questão ele falou sobre dica para quem gostaria de começar na área. Não desista do seu sonho, esse é o primeiro. Segundo, estudar. Narrativa. Pega quadrinho, disseca quadrinho. Não vai pegar quadrinhos atuais. Vai lá na raiz.
Jack Kirby, Garcia Lopes, pegar um pouquinho de Frank Miller, John Barney, Will Eisner, George Pérez. Formar uma referência, né? Sabe? E são esses tipos de materiais. Livros de quadrinhos também, livros de anatomia, você tem que estudar, dissecar. Você tem que estudar muito para o que você quer, sabe? Você tem que fazer uma regra constante para você. Você nunca achar que sabe. Sempre querer aprender mais. Essa é a dica. E sinceramente, não se apoie em ninguém. Não se apoie nunca em ninguém. Ande com as suas próprias pernas. Escute, aceite críticas e evolua sempre. Muito bom. Marcelo, Pietro é seu filho, né? Pietro é como filho para mim. Não, foi um aluno meu. Ele lançou o pai ali, eu fiquei curioso. Foi um aluno meu, já está com 20 anos, o Pietro, né? Foi meu aluno e eu tenho como filho, porque eu não tinha filho na época. Hoje em dia eu tenho um garotão, meu Sebastião, meu filhão. E o Pietro é como filho para mim. Eu tenho ele como filho. Ele me chama de pai, me pede bênção. Quando vai embora do trabalho, benção, pai, fica com Deus. Eu vai com Deus, meu filho, pronto. E eu tenho esse carinho especial por ele. E hoje em dia trabalha comigo. Qualquer coisa melhor do que ter um filho adotivo e trabalhando comigo. Muito legal. No início da pergunta dele, ele falou em relação aos seus projetos pessoais. Eu fiquei curioso. Você está trabalhando com algum projeto social em relação ao incentivo para desenhistas novos? Ou para ou se pretende, né, trabalhar com alguma coisa... alguma coisa voltada para a juventude, né, periférica, que você falou que precisa de muito incentivo. Aí eu penso você... Fernanda, Caio, é o meu sonho. É um legado que eu sempre queria deixar em Queimados, é ajudar a juventude. Tentei isso, a Fernanda viu. Mas infelizmente não teve continuidade, mas eu sei que um dia Deus vai abrir uma porta aí, onde que eu possa ajudar essa juventude na área da arte e do desenho, sabe? Algo que eu não tive, que eu batalhei, tive a ajuda da minha mãe, sim, mas eu digo da nossa sociedade daqui, né? Precisamos de um espaço para colocar essa juventude aí, crianças que precisam exercitar sua mente criativa e realizar seus sonhos, né? Mesmo que ela realize seus sonhos, pais e mães, ela cumpre aquela meta, mas vai chegar uma hora que ela vai ver se aquilo vai ser ou não constante na vida dela. Você tem que dar essa liberdade criativa ao seu filho, senão ele vai ficar frustrado. E eu não tive isso, porque eu tive uma mãe que me apoiou constantemente, sabe? Eu tive na família pessoas que falavam que não era possível, mas eu tive uma mãe que sempre me apoiou em tudo. Então, a primeira vez quando eu recebi, eu tive o prazer de mostrar e abrir um envelope para ela, porque ela foi minha musa inspiradora em tudo. Ela que me incentivou em tudo. Então, seja essa mãe para o seu filho. Pai, seja um pai para o seu filho. Apoie seu filho. Muito obrigado pela sua declaração, Marcelo. Isso é muito importante para quem está ouvindo, para os jovens daqui da periferia, que podem não estar ouvindo agora, mas vão ouvir provavelmente no podcast. E eu não queria, mas vou ter que interromper um pouco a nossa conversa para o próximo comercial. Mas fiquem aí, galera. Fica aí ouvindo, rapaziada. Mandem perguntas, aproveita, deixa para ir lá seguir a gente no Instagram, @ladob.podcast, que depois a gente vai disponibilizar isso daqui nas plataformas, né? No Spotify, no YouTube, no SoundCloud, para você poder mostrar pra galera. Marca 5 no cronômetro e não sai daí. Boa tarde, até daqui a pouco. Olá, galera. Voltamos aqui com Marcelo Salaza, desenhista e daqui de Queimados. E aí a gente estava falando sobre... Ah, não tem os comentários aí ainda? A gente estava nos comentários. Não tem novos? Acho que não. Eu acho que tinha um acima do Alan. Pode subir um pouquinho aí? Eu acho... Mais acima? Mais acima do... Ah, tá. Mais acima. Foi da Letícia. Ah, sim, a Letícia. A Letícia era da nossa equipe de apoio técnico aqui. E ela, na verdade, não perguntou. Ela fez um comentário que o preço dos livros online é absurdo de caro. Muitas vezes quase o valor do livro físico. É verdade isso. Eu tenho uma curiosidade para você, Marcelo.
em relação ao seguinte, tipo, aqui em Queimados a gente tem alguns espaços pintados, tipo céu. A gente queria saber qual a importância da ocupação artística nos espaços públicos, na sua área, que é de quadrinhos e de arte De de desenho. no momento. Qual é A importância da importância? ocupação. Qual o nível da importância para você? Quando você vislumbra isso? Eu gostava muito de fazer arte também na rua, quando eu era mais novo, né? Grafite, você diz? Muito legal. Que isso, que legal. Não, Só porque que aqui... agora eu tô velho, então parei, não suporto mais tinta, não posso mais mexer com tinta. Essa é a verdade. Mas eu acho que isso ajuda muito o artista, ajuda muito o local, porque engrandece com uma boa arte, porque eu acho lindo quem faz os grafite mesmo. Não faz essas pichações, eu digo grafitar mesmo, coisas lindas, paisagem. Você passar um pouco na arte, é muito lindo. Para pensar, você vê a arte ali, ok, linda. Mas para imaginar o valor emocional do artista em relação. Tenta imaginar ele, se põe no lugar do artista. Porque todo artista, quando faz uma arte, um grafiteiro, ele deixa um lado dele ali. Ele deixa o lado dele emocional, o momento ali. Então, quando eu vejo uma arte, um grafite, eu falo, pô, que bonito. A primeira coisa é a beleza. Depois é a narrativa que ele está contando naquela arte. Então, é bonito. É bonito para a gente, como artista, é bonito para a população, é bonito para a cidade e é bonito para quem fez. E é muito mais bonito ainda quando esse artista é reconhecido pelo seu trabalho. Não é aquele espaço, porque muitas vezes quando você consegue um espaço ali, é porque, não, pode grafitar, fazer um desenhozinho ali, mas a pessoa acaba não sendo pago nem pelo aquilo dali. É a oportunidade. Nós temos que começar a ver de uma forma totalmente diferente. Eu digo, nós, artista, que você não é, como pode dizer o nome, mão de obra barata. Nem voluntário, né? Entendeu? Você desenha para sua mãe, você desenha para seu pai, para o seu irmão. Se você vai grafitar ou vai desenhar em algum lugar, cobre, valorize o seu trabalho. Se você não valorizar o seu trabalho, não vai ser eu, não vai ser o fulano, não vai ser o cicrano. Tem que ser de você, tem que começar por você a dizer, eu sou artista, eu sou profissional, eu dependo e vivo da minha arte. Não faça sua arte de graça. Começa a ganhar respeito, começa a ganhar amor próprio. Sim, isso é uma questão também de se reconhecer nos espaços públicos, né? Isso. Porque transmite, eu acho que os símbolos têm muita importância, sabe? Eles dizem muito de onde a gente vem, da nossa história. Correto. Então, às vezes, uma camisa de time, por exemplo, que a gente usa, fala que a gente foi naquele time, a gente pertence àquela torcida. Então, os símbolos são muito importantes. Eu acho que o grafite, a pintura de rua, a pintura urbana, ela é muito característica da periferia, né? Ela é muito característica da favela, enfim. E... Pode falar. Eu tenho um amigo que ele é grafiteiro, não vou citar o nome dele, mas ele vive da arte de grafitar. E, cara, ele é um cara que, acho que todo artista, não só do quadrinho, grafite, eu acho que geral, que trabalha com arte, tomou muito tapa na cara, e até hoje está tomando tapa na cara para conseguir o seu devido respeito, né? Que a gente tem que ter o nosso devido respeito. E hoje ele vive da arte, onde que cada grafite que ele faz, ele bota um pouquinho da alma dele ali. Se é pago ou não, ele faz com amor. Ele faz para mostrar o trabalho dele, porque ele sempre fala assim, um dia eu vou ser reconhecido através do meu trabalho, então eu tenho que dar o meu melhor. Então você, artista, ele tem que ser dessa forma, sempre tem que dar o seu melhor. Pode ser um trabalho de você cobra X baixo e o outro trabalho X alto. O nível tem que ser o mesmo, não pode cair o nível nunca, porque a mesma pessoa que vai ver aquele X alto vai ver o X baixo. Então o nível ele tem que ser o mesmo para você conseguir ter o devido respeito e você conseguir abrir portas para você. Sim.
Muito legal essa parada que você tá falando aí do seu amigo que é grafiteiro. Eu também tenho amigos que são grafiteiros. E só que eles é aquele esquema, né? De estarem desanimados, de estarem parando de produzir, de criar por conta da falta de incentivo. E falando nessa situação de criar, como é que funciona o seu processo criativo, Marcelo? Quando você pensa assim, vou criar uma arte, eu não tô falando só da situação de criar uma arte para um trabalho que já foi pensado, mas o seu processo de criação. Olha, o meu lado criativo ele ficou um pouquinho atrofiado de tanto trabalhar lá para fora, onde que eu dou visão ao material de outras pessoas. Mas quando acontece comigo meu momento criativo é dormindo. Caramba! Eu sonho, eu tô na história e eu acordo do nada, de noite. Ela sabe. Eu falei, filha, sonhei com isso. Eu tenho que pegar na hora um celular, ou ligar o computador e escrever tudo que veio, tudo que eu sonhei, e depois pegar aquele pacote todinho e tirar. Isso presta, isso não presta, isso é bom, isso não é ruim. Então, esse é o meu lado criativo. Primeiro é uma sinopse de todo o material. Depois eu vou procurar um amigo que é escritor, amigo meu, e ia mostrar, eu tenho essa ideia, é isso e isso. Aí ele vai pegar aquela minha ideia e ele falou, joga isso fora, isso é bom. Eu já joguei metade fora, ele vai pegar a outra metade, ele vai tirar quase 30% daquilo e eu vou ficar chateado, mas é bom. Mas ele é escritor. E eu ele entrega esse material a ele, depois ele me entrega o material todo escrito, onde eu vou ler e vou ver se é bom ou não, se está conforme o que eu queria. Depois que eu pegar esse material, aí eu começo a rafiar. Começo a fazer uns estudos rápidos de cena, depois eu faço a criação de personagem, para depois eu começar a dar vida às páginas. Cara, muito legal. Você fala a situação do sono. Eu fico pensando, eu sou péssimo. Meus sonhos são loucos. Eu só babo só. Eu não penso nada quando eu tô dormindo. Eu tenho muitos sonhos. Babo. Eu sonho praticamente todos os dias, mas meus sonhos assim, são tão surreais que eu acho que nem se você botasse num quadrinho. Às vezes dá uma ficção científica legal, mas. Não, muito louco. A diferença, eu vejo assim, não sei, acho que vou falar algo aqui, eu acho que qualquer artista acho que tem esse tipo de coisa. Quando eu desenho uma história em quadrinho, eu leio o roteiro, e quando o escritor não me dá informação de como vai ser a cena, ao ler, eu já estou assim, ó, eu já estou com o quadrinho já desenhado na cabeça. Tudo que eu vou passar para o papel já está aqui. Então, quando eu jogo para o papel, já está aqui antes. Não é algo que muitas pessoas falam, na hora que você faz, não, cara. O lado criativo, ele já está aqui funcionando, pegando fogo, e não vê a hora de ser passado para o papel. Então, é algo muito bom, cara. Eu acho, não sei se os outros artistas são assim, mas eu sou assim. Você falou sobre o lado do trabalho, né? Que você falou que sua criatividade, você pega muito trabalho. E às vezes acontece isso de... Quer dizer, na verdade, uma pergunta. Você acha que pode acontecer isso da pessoa trabalhar tanto que perde um pouco da vontade, perde um pouco do ânimo e da criatividade? Que aí o exercício da criatividade é importante? Eu vejo assim, porque quando você trabalha com sonhos de outras pessoas, não os seus sonhos vão ficando para trás, porque profissionalmente, meus queridos, eu digo profissionalmente, quando você é independente de momento, você não tem um compromisso, esse compromisso tão grande de ser um profissional e suprir a necessidade de outras pessoas que não desenham e não possam fazer o que você faz. Muitas vezes, quando você tem família, você acaba deixando um pouco os seus sonhos ali, guardados dentro de uma caixinha, porque você tem que sustentar, você tem que cuidar da sua família. Então, eu acabo fazendo sonhos de outras pessoas, mas os meus sonhos estão ali. E eles ficam gritando o tempo todo, eu estou aqui, a caixinha balança, mas eu não posso, quando eu quero meter a mão, que nem agora, eu estou fazendo transmotor, tá? Eu e o Pietro, é um sonho meu, mas eu faço uma página de transmotor e 10 de trabalho lá para fora. Aí daqui a um mês eu vou pegar transmotor de novo e continuo trabalhando com os outros, mas eu não deixo o meu sonho morrer nunca, mas não é algo tão cotidiano, né? Uhum. Eu deixo primeiramente fazer as questões de pagar as contas, depois que eu vou realizar os meus sonhos. As urgências da vida, né? Porque os sonhos meus agora eu não vivo, eu estou vivendo os sonhos dos meus filhos, né? Então, prioridades são eles.
você falou sobre sonhos e sobre não deixar os sonhos morrerem. Lá, a gente estava falando em off, quando deu um intervalo, sobre um sonho que você tinha de fazer um evento voltado para a juventude, um evento sobre a cultura geek, né, a cultura nerd, aí misturava anime, fazer alguma coisa aqui em Queimados. E aí, eu queria saber se há a possibilidade disso acontecer e como a gente pode ajudar de alguma forma, porque como você estava falando, que sobre a gente estava falando sobre as pessoas se conhecerem, né, e existem alguns coletivos aqui da Baixada, aí eu estava pensando se você pretende incorporar alguma outra modalidade artística, tipo o pessoal do Cine Queimados, que poderia Gente, uma coisa maravilhosa é fazer um evento geek onde a gente poderia botar cantores aqui, sabe? Ter cantores, tem espaço para tudo. Pessoal grafitando, não é só um show, o pessoal cantando e no fundo os grafiteiros. E ficar lindo. Aí no outro lado lá do evento, pessoas fazendo as caricaturas das pessoas que chegassem lá para pedir fazer uma caricatura, vendas de produtos, sabe, para ajudar os artistas também, que para isso que serve um evento, sabe, para ajudar. Não seria algo caro, porque eu conheço os artistas e eles não vão cobrar valores exorbitantes sobre o seu material. O que eles querem é divulgar o seu material, quer que o seu material chegue nas suas mãos. Eu digo um cantor, um chargista, um grafiteiro, um quadrinista, sabe? Colocar para ver uns animes, desenhos, não só anime, todos os tipos de desenho em si, entrevista com artistas, com cantores, com dubladores. Vou viajar aqui, então coisa que seria não é impossível, é possível. Então vamos trabalhar para isso. Tamo junto. Vou anunciar aqui, hein, que eu vou projetar isso e pode demorar. Pode não ser pra agora. Mas a gente vai ver essa meta aí. Projetar, a gente tem que agora ver você animou a gente também. Hoje, eu fiquei pilhado. Hoje a gente tem o coronavírus, né? Então a gente tem que saber organizar muito bem isso. Com certeza. Mas uma hora vai ter a vacina. Eu espero que até lá a gente tenha um projeto. Estamos com muita fé que vai ter a vacina. Breve. Deus é pai. A gente é igual labrador, não pode falar nada que a gente ficou muito animado. Fato, eu fiquei pilhado. Não tem como. A gente é sonhador, né? Fazer o quê? A gente tá aqui fazer o quê? Também. Você falou muito, uma parada que me chamou muita atenção em relação ao anime, mangá e tal. Eu queria saber como é que é essa sua relação em relação a essa modalidade. Ao mangá? Ao mangá. Filho, eu amo mangá. Você gosta de mangá? Você gosta das histórias? O meu primeiro trabalho foi para a editora Scala, fazendo mangá, quadrinhos mangá. Então, eu já desenhava mangá. Eu tinha um fanzine chamado Shonen Japa, que era uma paródia Shonen Jump, que é uma revista de quadrinhos mangá lá do Japão. Então era uma paródia onde eu fazia as historinhas de Cavaleiro do Zodíaco, era Dragon Ball, só que era paródia, sempre era uma zoaçãozinha. Então eu tinha esse fanzine, e era um fanzine bem falado na época, isso em 1900 e bolinha, muito tempo atrás. Então eu já venho do mangá, eu amo mangá. Você tem esse material guardado ainda? Alguma coisa desse material? Esse material... Acho que não tem mais nada. Não, tudo bem, porque tem muita gente que gosta ainda e às vezes talvez até uma remasterização. Não, tem só na internet. Se procurar, eu acho que acho algumas coisas aí. Legal. Muito difícil, mas acho. Curiosidade pessoal agora. Você tem algum anime preferido? Você tem algum filme preferido? Algum Otaku. Já não, calma aí. Pergunta. Eu sou das antigas, olha só, vamos lá. Anime, se eu for buscar muito, eu gosto muito de Astro Boy. Então, acho que o pessoal vai até perguntar, galera que deve ser o quê? Astro Boy. Aí, mas vamos dizer, atual, quem não gostou de Robô Gigante, né? Quem viu Robô Gigante há muitos anos, aí, muitos séculos atrás. Mas gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco. Quando eu vi Cavaleiro do Zodíaco a primeira vez, quando o Seiya corta a orelha esqueço o nome dele agora, cortou a orelha, né? Cortou a orelha, eu tava com um copo de café na mão, meu queixo caiu, eu falei, meu Deus, que isso? Amei. Aí eu e minha mãe. Foi uma, como é que eu posso dizer? Eu acho que o Cavaleiro dos Zodíacos foi um dos divisores de água. Foi revolucionário, né? Sim, não só em relação à geração, mas para os próprios animes, porque você falou aí do Robô Gigante, do Astro Boy e tudo mais,
que tem uma ideia de anime, pelo menos na minha percepção, que pode ser um pouco violento, mas não explícito, não é algo com uma riqueza de detalhes, enquanto... Por exemplo, você falou do Seiya cortando a orelha daquele cara. Aquilo ali, se aquilo não acontecesse, não teria tanta... Não ia gravar impacto, não ia né? impressionar. É isso aí, o impacto Exatamente. visual ali foi... E não só visual, porque isso fez toda a diferença nos próximos episódios. Sim, tu é fã também, então... Não, eu gosto, fez muita diferença nos próximos episódios, na enfatização bom, e tudo né? mais. Particularmente, eu gosto muito da saga de Hades, pra mim é uma das melhores. Aí a gente entra no mangá, no anime, mas a gente também vai entrar um pouquinho nos filmes, né? Nos seriados, né? A gente pega Changeman, Jaspion, a gente pega Ultraman, Ultra Seven, mais antigo, tá, gente? Então, se quer ver, você entra na internet, vocês vão achar. Mas sempre fui fissurado nesse meio, porque eu tive uma mãe que era assim, gente. A minha mãe, quando começava Thundercats, minha mãe parava tudo, sentava às 5 horas da tarde e ia ver Thundercats Era com a geek gente. também, né? Minha mãe era. Minha mãe, ela via filme comigo, seriados comigo o tempo todo. Minha mãe, ela ficou cega com o tempo, onde que eu ia ver seriado e filme, onde eu ficava narrando todas as cenas para ela. Então, era eu e ela o tempo todo. Então, eu tenho o prazer de falar que está aqui no sangue ser geek, veio da minha mãe. Então, eu sou o que eu sou por ela. Amo ver filmes, minha mulher fica doida comigo, porque eu vejo 300 seriados. Eu tenho essa mania também. Né, filho? Zerou a Netflix. Eu gosto de história, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver, eu gosto de sentir a história em geral. Pode ser filme, série, tudo. anime, mangá, tudo também. Uma boa história. Então, o audiovisual, ele impacta muito, né, no seu trabalho, pelo menos no começo, que deu aquela... Sim. Ó, eu trabalho... Se eu ver um bom filme, um bom seriado, ele vai influenciar no meu trabalho. Música, então... Música influencia muito? Eu tenho que botar rock, não é, sabe? Eu tenho que botar rock e o som tem que estar alto. Se tiver baixo, não é comigo mesmo. Fechei minha porta no meu local, não entra. Se entrar, vai me desfocar de tudo. Não manda eu tirar isso daqui e botar em outro lugar, não, que já tirou do foco. Eu falo isso com ela. Estou focado, não falo com ninguém, não me perturba, deixa eu trabalhar. Se não for algo, de raciocínio, se não for do meio, ela fica chateada, porque eu e Pietro trabalham, aí eu fico eu e Pietro zoando, brincando, mas é porque é geek, tá 2 anos de trabalho, a mente está ali focada naquilo. Não vai ser, fala assim, vai lá fazer aquilo, entendeu? Tirar a gente daquela zona de conforto que a gente está de momento do trabalho. Então a mente está fervilhando só naquilo. Que nem eu tô fechando com o Hanu. Hanu Kisola é um escritor filipino, amigo meu, onde a gente está fechando um projeto onde ele me chamou para fazer uma história de detetive. Na hora veio True Detetive na minha cabeça, vi outro seriado de detetive. O que eu fiz? Anteontem eu peguei um seriado de detetive para ver junto com ela, só que ela não gosta de ver. Eu comecei a ver. Sabe por quê? Porque já me influenciou no que eu vou fazer, entendeu? Uma coisa puxa a outra e ajuda, porque aquilo tudinho ali depois vai ficar aqui e vai pro papel. Porque às vezes você vê um episódio, o episódio se trata uma situação, e você fica pensando, e o que aconteceria se a situação fosse diferente? Se esse detalhe mudasse? E às vezes pode ser o pontapé para essa história, né? Com certeza, com certeza. Eu amo não só os filmes, mas a leitura em si. Hoje quase ninguém lê, mas a leitura, cara, ela sem a imagem, né? O pessoal gosta de ler hoje em dia, pegar uma revista, ler, aí começa a ler o livro, daqui a pouco vai procurar a imagem atrás. Mas um bom livro é aquele livro que não tem imagem nenhuma, onde que te deixa a liberdade criativa aqui, ó, a imaginação, você ter o suspense, né, do que vai acontecer, passar uma folha, imaginar como é o personagem, sabe? Isso é muito bom. É para isso que eu acho que para isso que serve um bom livro, né? Para você viajar, né? Ter uma viagem boa, né? Uma imaginação maravilhosa, você se pôr no lugar do personagem. Isso, para mim, que eu acho numa boa leitura, é isso daí, um bom livro, né? Não precisa de imagens. O quadrinho em si, eu acho que precisa, porque é quadrinho, né? Mas um bom livro não precisa de imagens. Só a capa já basta e o resto é você com a sua criatividade mental. Entendi. Uma coisa que a gente estava falando há um tempo atrás, eu queria retomar esse assunto sobre
periferia mesmo, e em off a gente estava falando sobre ter espaço, né? Que você fala, não, tem espaço sim. É só uma questão de interesse, né, das pessoas, não só das pessoas, mas do sistema. E aí eu lembrei que teve que a gente estava falando sobre as representações artísticas que tem sobre a periferia, né? Que colocam lá e às vezes mostram um lado negativo, um lado ruim. E aí eu lembrei que teve o Espaço Favela do Rock in Rio, que assim que ele foi criado, ele teve muita crítica porque ele não teve o olhar de uma pessoa que era moradora de favela para poder construir aquele espaço, e às vezes ele trouxe uma narrativa equivocada do espaço favela. E aí depois, quando ele incluiu pessoas de periferia e pessoas da favela, que foi mais aceito, né? E aí, mas enfim, choveu críticas. E aí eu queria saber o que você acha a respeito disso, da inserção de pessoas de periferia, das pessoas faveladas nos espaços de construção, para poder ficar mais fiel, né? No espaço da arte. Não, é isso mesmo. Como é que eu posso colocar um cara que faz sushi e eu quero que ele faça uma boa macarronada? Não vai dar. Então acho que se você faz aquilo dali, ou certo, vamos dizer assim, você vai fazer um evento ou um programa onde que só vai ter sobre a periferia, ela tem que ser feita por pessoas que conhecem a periferia, que vivem na periferia. Mas é aquilo, Fernanda, que a gente volta a falar: dinheiro, poder. Uma pessoa da periferia, muitas vezes não tem o poder que alguém de lá, na Zona Sul, tem. Então, muitas vezes isso daí do lado cultural, em geral, não é o lado cultural, é o lado financeiro e oportunista. Aí quando a coisa não dá certo, aí que vai recorrer a quem conhece. Opa, vamos dar na mão de quem pode fazer a coisa certa. A visão não é essa visão. Ah, como é que pode? Isso daqui não acontece. Sabe por quê? Vai chegar uma pessoa lá no evento e vai ver, pô, isso não tem nada a ver com o que eu vivo. Uhum. Aí chega lá outro que fala, pô, maneiro, isso daí, legal. Aí bate de frente com alguém que vive na periferia e fala, amigo, não tem nada a ver com o meu sistema, com o meu cotidiano, com o que eu vivo. Eu vou entrar aqui, eu estou simplesmente como um cego no meio de um tiroteio. Eu estou perdido. Então aí o impacto visual não é nem visual. Vamos dizer assim, quem conhece a periferia, porque existem muitos repórteres, muitos escritores, pessoas na mídia que vêm da periferia. Uhum. Então, quando vai chegar lá, vai escrever algo, vai detonar. E vai detonar com toda certeza. Propriedade, né? Então, esse é o problema. Sabe que muitas vezes as pessoas optam pelo fácil, pela comodidade, né? Uhum. Então, é aquilo. Não acreditar que uma pessoa da periferia tem a capacidade de outra pessoa, né? De Zona Sul, de outros lugares, com poderes, isso tudo. Então, falta mas também, sabe o que acontece? A gente entra novamente, é a falta da pessoa, da pessoa da periferia, da própria pessoa, do próprio artista, também não se amostrar. Muitas vezes o artista ele tem medo de tudo, de tanto tomar não na cara, ele acaba se omitindo, se escondendo, sabe? É tipo um filho que apanha constantemente do pai e depois fica com medo do pai. E essa é a questão. Muitos artistas ele tem medo. Uhum. E se esconde, ele mesmo se oprime. Então o artista ele tem que começar a dar tapa na cara, se amostrar que ele é possível. Ele mesmo tem que parar de dar uma de coitadinho também. Essa é a questão. É os dois lados. Os dois lados têm que andar junto. E é o que está faltando. Verdade. O Pietro Pérez fez outro comentário ali, aproveitando a abertura. Pai, fala pro pessoal como é o processo de feitura de uma página de quadrinho, desde o comecinho, com os layouts e os esboços até o final. O pessoal vai curtir paca, gente. Primeiro coloca rock. Em relação ao início da feitura do quadrinho até o final, com os layouts e esboços. O primeiro processo é ser aceito pelo cliente. O cliente vai pedir o material lá. Gente, olha só, esse mercado
Eu sou agenciado, sim, mas eu faço por fora, os meus trabalhos por fora. Os meus trabalhos por fora é como se fosse um classificado de jornal. Já viu quando você vai procurar emprego? Sim. Então tá lá, procura assim, pessoas para isso e aquilo. Então lá nesses classificados... Você tem que ter um portfólio, né? Isso. Aí eles falam assim, preciso de desenhista tal. Valor isso. Pronto. Ah, se não bota valor, deixa o seu page rate aqui. Pronto. Beleza. Então aí que eu faço? Eu já tenho o meu portfólio todo em PDF, os meus melhores trabalhos de 2020 e mando para o cliente. Sou artista, Marcelo Salazar, tal. Falo do que eu já trabalhei e mando o meu portfólio. Nisso que eu mando o meu portfólio, o cliente gostar, ele vai entrar em contato comigo. Entrou em contato, ele já vai me perguntar meus valores de preço. Fechei, ok. Ele vai me passar o roteiro, todo o esquema da página, personagem, tudo isso, vai me pedir ou uma página teste ou um personagem teste. Gente, todo material teste, muitas vezes a pessoa, eu não vou fazer porque não é pago. Faça pago, senão você estaria desenhando da mesma forma se não fosse pago fazendo uma página aí. Você está procurando emprego, então seja paciente contigo mesmo. Não bota essa coisa na frente de que não vou fazer de graça porque não vou receber, sabe? Faça, porque você está buscando oportunidade, espaço. Você não tem espaço. Então, você faz o teste, vai ser aprovado, com certeza. Se tiver um bom trabalho, você vai ser aprovado. Depois de aprovado, você vai ler o roteiro e vai começar a criar, como eu falei. Você cria os personagens, viaja no roteiro, leia o roteiro para você viajar na imaginação do escritor. Você imagina como é os personagens, passa para ele aprovou os personagens, você vai por layout das páginas. Começa a layoutar, lê o roteiro novamente e começa a layoutar. Ontem eu estava conversando com o cliente, ele falando com o roteiro para mim direto no Facebook. Ele página Natal desse jeito, e eu já rabiscando, ele falando, rabiscando. Quando ele terminou de falar da página, já tinha esboçado a página, falou, você é muito rápido, pronto, segurei o trabalho. Muitas vezes é isso, você ser um bom profissional e estar atento a tudo. Você não pode simplesmente fazer só por causa de dinheiro. Mostra sempre o seu melhor trabalho e mostra para o cliente que você está ligado em tudo, entendeu? Respeitando o trabalho dele. E isso é o que vai te segurar em trabalho, é você respeitar o trabalho da outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, sabe? O material dele, dar vida ao material dele, com amor, bota dedicação ao material. Aí sim você vai conseguir trabalho. Depois desse processo, do layout aprovado, eu vou para a página, aí venho montando as páginas, aí vem o Pietro também, tem que falar do Pietro, né? Porque ele está querendo isso daí mesmo, que eu tenho certeza. Ele está lá, o meu assistente de arte hoje, o meu ex-aluno, aprendeu tudo comigo, né, Pietro? E hoje trabalha comigo lá e ele me ajuda na parte criativa lá junto a desenhar comigo. Ele me ajuda, é meu assistente. E, tipo, até mesmo eu fiquei pensando na questão das cores. Vocês montam a paleta de cores da página ou, tipo, vem pré-definido? Olha, quando o cliente ele me pede só arte, eu desenho e acabou. Mas muitas vezes eu consigo colocar outras pessoas para trabalhar comigo. Eu não faço mais cores, mas eu emprego outras pessoas. Sempre tento ajudar algum amigo. Vou lá e falo, tá precisando de colorista? Tô. Então, tá bom. Eu tenho um colorista aqui. Se ele não gostar daquele colorista, eu tenho esse outro colorista aqui. Eu tenho 3 amigos que faz cores junto comigo. Então, sempre trabalhou comigo, sempre cada um ganhou seu dinheirinho, sustenta a sua casa aí, sua vida, trabalhando comigo. Fora o Pietro, e eu tenho mais 2 desenhistas e um cara que me ajuda no layout, que é o Jorge também, lá do Belém do Pará. Um é do Belém do Pará, o outro é do Rio Grande do Norte, o outro é da Bahia e outro aqui é do Rio de Janeiro. Então, tudo distante, gente. Gente, é possível trabalhar com quadrinho, tá? Eu tenho mais uma pergunta rapidinho. Não, pode fazer. Só para não perder o gancho. É que você falou sobre fazer o portfólio e mandar um portfólio para o cliente e tal, para ver se é aprovado. Hoje você que faz esse trâmite ou você tem alguém que te agencia? Eu tenho o meu agente, o Klebs, que é da IHQ Studio, Klebs Júnior, onde ele me agencia, mas é aquilo, quando eu trabalho com ele, eu tenho que fazer, meu agente passou, mas quando ele não me passa nada, eu mesmo que me agencio, eu que organizo tudo. Eu vou entrar em detalhe que talvez vocês nem vão falar, mas é bom para quem quer trabalhar com isso. Sim, sim. Como eu vou receber lá de fora? Como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Como é que esse dólar vai cair na minha conta? PayPal. PayPal, todo mundo conhece esse sistema, é o sistema que todo mundo trabalha lá fora. Nenhum escritor independente vai trabalhar com outro sistema. Então você precisa de ter uma conta PayPal,
conta em banco e um cartão. Fora isso, criatividade. Fora isso, criatividade e paciência, porque, gente, não é fácil, mas não é impossível. Se você saber os caminhos, alguém que te ajuda, melhor ainda. Agora, se você não sabe, você vai penar que nem eu penei, mas vai conseguir. Por isso tá aí já dando uma dica pra galera, né? A pergunta que eu ia fazer era em relação aos trabalhos lá de fora mesmo. Você falou da situação da distância dos seus amigos que trabalham, coloristas com você, né? Do norte, do nordeste e tudo mais. Todos eles têm a mesma mesa que você? Ou a mesa ilustradora? Olha, eu acho, o Fabrício Guerra, que de Belford Roxo tem, foi eu e ele comprar lá no centro do Rio. Fiquei na época querendo comprar a minha, não tinha na época ainda. Ele comprou a dele. Aí fiquei assim, triste comigo mesmo, mas eu falei, vou conseguir comprar a minha. É carinho, né? Eu ia até perguntar se você depois puder entrar em, caso possa, né? Entrar em questão de valores e tudo mais para as pessoas que gostariam, que têm interesse. Ó, a mais em conta hoje é a Uion. A Uion você compra ela até 3.000, 3.200, 3.600. É mais em conta. Tá alto pra caramba. Mas, gente... É caro. É cara. É investimento. Mas é um investimento para longo prazo. Que vai se facilitar. Olha só, uma página eu fazia em 3 horas. Manual. Na mesa, eu faço em 1 hora, 1h20. 2 horas mais ou menos. Então você ganha muito mais tempo com ela. E é outro mundo, gente. Só para quem é artista mesmo pegar, vai viajar. Entendeu? Minha mulher estava falando hoje que era minha mulher a mesa, entendeu? Porque imagina, você deve cuidar dela como sua alma, pelo valor. Você quer falar alguma coisa? Tô sentindo que você quer falar. Cara, é muito legal. E aproveitando esse embate da mesa. Não, desculpa, você falou sobre a mesa. Muitos artistas não têm essa mesa. Trabalham com umas mesas digitais normal. Uma mesinha tal, de ferro, onde você rabisca nela sem olhar nada. Você tem que ficar olhando para o computador, o que você está fazendo. Eu já tive essa mesa, mas quando você é um bom artista, com o tempo você acostuma e nem percebe a diferença de tanto você ficar desenhando e olhando para o... Né? Mas quando você pega uma outra mesa, para quem é artista, é outro mundo, gente, é outro mundo. Então, vale muito a pena, Artistas, pessoas que querem trabalhar, eu trabalho com quadrinho, com arte, junta, guarda um dinheirinho, gente, realiza isso daí, esse sonho. Eu fiz isso, é possível, gente. Muito legal, cara. Eu queria... Provavelmente o Fernando já perguntou sobre isso, porque estava na nossa pauta em relação aos seus trabalhos no exterior. Você já trabalhou para os Estados Unidos, professor dos Estados Unidos, empresa dos Estados Unidos. Quais outros países que abriram essa porta para você enquanto brasileiro? Trabalhei na Suécia, trabalhei para Filipina, trabalhei para Inglaterra, na Europa em geral, Inglaterra e outros países lá que eu não lembro. Isso eu não sei para onde só foi o Dr. Who, não sei se só foi para Inglaterra. Então, entendi. Mas eu trabalhei na Titan Comics, que é da Inglaterra. Trabalhei para Marcosia também, editora lá da Inglaterra. Estados Unidos. Deixa eu ver, cara, tanta coisa. Acho que eu já fiz algo para Espanha. Já fiz para Espanha. Gente, se eu for falar aqui, eu tenho que pensar muito. Mas isso é muito grande, né? Mas tem algum lugarzinho que eu não lembro, não, assim. Porque muitos trabalhos que eu faço, eu nem pergunto para onde é. Quando eu vejo, já fechei e pronto. Eu não sei. Depois que eu vou ver que foi lançado. Mas trabalhei para alguns lugarzinhos, sim. O tratamento é diferenciado? Em relação ao Brasil? Em relação a você enquanto artista brasileiro? Muito diferente. Aqui no Brasil, eu tenho alguns amigos que me conhecem. Quem me conhece de Face sabe, Marcelo Salazar e tal. Mas aqui o reconhecimento é zero, gente. É zero. Se você é brasileiro, queimadense, que pensa fazer quadrinho no Brasil, filho, vai por mim. Não perde seu tempo, não. Tenta fazer sua arte e ir para fora. Entendeu? Tenta ir para fora, porque na nossa situação econômica, nossa situação cultural, ela é morta. Então você não vai conseguir mesmo. Eu não quero frustrar ninguém.
É muito complicado viver de quadrinho. Pode ser possível viver de quadrinho no Brasil? Sim. Eu digo, sendo quadrinista brasileiro. Hoje em dia está difícil. Já foi possível. Mas tenta jogar o seu trabalho lá para fora, trabalhando. Começa a pegar trabalhos pequenos. Mesmo que você pegue o seu primeiro trabalho de graça, você faz um portfólio para fora, onde você pode mostrar sua arte, que eu comecei a trabalhar de graça. Eu fiz 88 páginas de graça, onde eu tomei um calote. O meu primeiro calote foi de 88 páginas de quadrinhos de graça. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe. O que te machuca é o que vai fazer você levantar e continuar a pelejar. Se falam não, você corre atrás do sim, que é possível. E sempre foi assim. Eu não desisti. Eu poderia ter desistido naquele dia, mas eu não desisti. Organizei e descobri uma forma de receber o meu dinheiro de volta. Que antes eu fazia e não sabia como receber meus dinheiros de volta. E eu fui descobrindo com o tempo e estou aí até hoje. E não, gente, até hoje eu tomo não. Eu trabalho lá para fora há anos. E como o Caio estava me perguntando sobre qual a diferença, né, Caio? O tratamento lá é de outro nível, outro mundo. Gente, lá o povo respeita o meu trabalho. Lá a galera respeita o meu trabalho. Lá a visão é como se eu fosse um profissional. Como eu sou um profissional, mas com respeito. Quando o pessoal pergunta se eu vou para evento ou entrevistas, que eu canso de fazer entrevista lá para fora, enquanto aqui eu nunca tive uma entrevista, são poucas entrevistas que eu já tive aqui, enquanto eu não tenho conhecimento nenhum em Queimados. O que me deixa mais triste é que eu não tenho conhecimento em Queimados, onde que chega perto de alguém com poder e não sabe quem é Marcelo Salazar. Sabe por quê? Não tem contato com o artista queimadense. Sabe? Nós artistas não temos esse espaço que a gente está falando aqui. Então, o único espaço que a gente tem cultural e com esse outro lado é quando vai chegando a cada 4 anos, né? Então a gente vai começando a ter um espaçozinho, um olhar diferente, mas é um espaço que demora pouco tempo, daqui a pouco morre novamente. Eu acho que a gente tem que brigar por esse espaço, porque é direito nosso, não sabe? É direito nosso, não é algo que eles querem fazer, não, é nosso, tá ali. Só que, infelizmente, a gente, como artista, a gente não se une e não vai brigar por esse espaço, por essa parte do bolo, essa fatia do bolo que a gente tem. Falta isso. A gente está caminhando agora para os nossos momentos finais, mas aí eu queria te perguntar também, isso que você estava falando sobre ser morador de Queimados e tal. Queria saber como é que você percebe. Eu acho que foi a única pergunta que faltou, mas acho que como é que você percebe a cena artística na Baixada, independente do poder público, como a galera se organiza? Porque uma coisa que a gente tem muito tentado combater são essas verdades, entre aspas, que a galera fala que não tem cultura, que não tem arte, que não tem um monte de coisa, enquanto, na verdade, tem muita gente produzindo de maneira independente, porém essas pessoas não se conhecem, não se conectam, e tem muitos coletivos surgindo também. Eu queria saber como você percebe a cena artística da Baixada. Olha, eu tenho, como eu falei, Capa Comics, eu acho que é um meio que cresceu muito, o pessoal da cena da Capa Comics, eles os são artistas de Caxias, né? Duque de Caxias. Então eles fazem a diferença em Duque de Caxias. E os artistas de Queimados, eles têm que fazer dessa mesma forma, sabe? Começar a unir, porque sozinho você não faz nada. Não tem como eu, Marcelo Salazar, ir numa prefeitura, ir num órgão público, chegar lá e conversar. Eu quero isso, eu tenho direito a isso. Eu, sozinho, não vou fazer nada. Mas se for uma galera em peso, em massa, educadamente, e conversar, consegue. É outra visão. Sabe, eu sozinho, eu não vou decidir nada. Você sozinho, artista, você não vai decidir nada. Você sozinho, cantor, você não vai conseguir fazer nada em Queimados. Você precisa correr atrás das pessoas que têm os mesmos sonhos e objetivos que você. Criar conexões é muito importante, né? É isso que a gente está tentando aqui com esse programa. E porque às vezes você tem uma ideia, mas a outra pessoa tem um equipamento para executar, e aí você não conhece aquela pessoa e todo mundo se ajuda. Acaba, né? Talvez até se esbarra com a pessoa na rua, as mentes ali fervilhando a mesma criatividade, mas sabe, mas por falta de conexão, né?
falta isso. É porque muitas vezes o artista também ele vive o seu próprio sonho, né? Ele não vive o sonho dos outros e acaba achando que só ele é artista em si, que não existe outro artista igualzinho a ele em Queimados ou no mesmo local, né? Isso acontece com o próprio artista. Eu pensava assim. Então, hoje em dia eu sei que tem muitos desenhistas em Queimados, eu sei que tem muitos cantores em Queimados, e a meta artista é a gente se unir para a gente fazer algo bom aqui em Queimados, cultural, onde a gente pode falar assim, é a cara de Queimados, sabe? E isso vai abrir leques, vai abrir muitas portas para a gente, isso eu tenho certeza. Eu digo isso não só financeira mesmo, mas pessoal, sabe? Você poder ajudar o próximo, você poder ajudar um jovem, sabe? Um jovem chegar perto de você e falar, poxa, caramba, se não fosse você, pô, não sei o que seria de mim. Isso não tem preço, gente, isso não tem preço. Hoje eu vejo o Pietro aí, trabalha comigo aí, eu conheci esse menino com a mãe dele, e hoje tá lá, trabalhando comigo lá, ó, desenhando e tal. É um menino que não desistiu do sonho dele, onde eu pude ajudar, e tá lá, e ele tem muito ainda para crescer, sabe? E eu acho que tem aqui em Queimados muito jovem que precisa disso também. E esse seria seu sonho enquanto artista, né? Poxa, o meu sonho, eu falo com a minha mulher, é ajudar o próximo em relação à arte. Eu falo, é o meu legado. Se eu morrer, eu queria deixar esse legado, que um dia eu pude ajudar isso. Então vamos deixar. Vamos trabalhar para isso. Vamos correr atrás disso. disso. Os labradores Já aqui falei, tudo animadinhos. Eu sou pilhado. Esse projeto surgiu de uma pilha. É verdade, esse surgiu de uma pilha, isso aqui surgiu de uma pilha. Mas grandes ideias surgem de algo assim, sabe? Você vê, são músicas, são projetos, é assim, então vamos lá, filho. Vamos lá, eu tô dentro, qualquer coisa aí pode me chamar. Tamo junto. Então fechou. Bom, a gente vai encerrando aqui, né, galera? Foi muito bom o papo, muito obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente. Sua esposa que veio aqui, se comunicou aqui pelo olhar com a gente, ela tá aí, por sinais. Galera, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje. E é isso, a gente vai disponibilizar esse episódio e outros nas nossas plataformas, e para você saber quando sair, para você poder divulgar com seus amigos, sem nenhuma interrupção, sem nenhum intervalo, editadinho. Segue a gente no Instagram. Isso, o Instagram é? O Instagram é lá do b.podcast. É isso. Eu posso deixar uma informação rápida? Pode, com certeza. Com certeza. Se algum desenhista de Queimados, jovem, eu falo jovem, gente, olha só, tem 45, então quando eu digo jovem, pode ser teus 14, 15, 20 anos, 25 anos, a idade que for, tiver bom material aí, talento, e acha que é possível, quer alguma coisa, se eu puder ajudar, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui, então vocês entrem em contato comigo através do meu e-mail, vocês escrevem. A gente vai pôr o seu e-mail, então, no post que a gente fez no Instagram. Sim, pode entrar em contato comigo, que eu puder ajudar, eu vou ajudar sim. Pode deixar. Perfeito. Obrigadão, gente. Eu ia até abrir essa possibilidade para você agradecer quem você quisesse, porque a gente sempre agradece aqui e a gente um beijo para quem você quiser também. Agradeço a vocês mesmo, Fernanda aí, você, Caio. Obrigado, Marcelo. Vocês aí mesmo, eu tô suando aqui muito porque eu não tenho costume disso. Não, agradecer a minha esposa por ter a paciência de estar sempre do meu lado em tudo. Independente se ela gostar ou não. Ela aprendeu a viver nessa forma aqui, porque foi difícil, tá? Mas agradecer meu sogro e minha sogra, que são os pais para mim. Agradecer ao meu bom Deus aí, que se não fosse ele, nada disso seria possível. E obrigado a todos aí. Uma boa tarde para vocês. Valeu, galera. Boa tarde. Valeu, rapaziada. Boa tarde. Até o próximo programa, que hoje foi o Papo de Cria, né? E amanhã vai ser Giro da Bola. Amanhã nós temos futebol. Aí Vinícius e Pedro acompanhando no comentário. É isso, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.